Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, pede fim de acampamentos bolsonaristas e garante posse de novo presidente. Escalada da violência em Brasília. 12 pessoas são presas depois de tentativa de invasão ao Supremo Tribunal Federal. Lula volta a conversar com Simone Tebet e deve concluir ministérios até esta quarta-feira. Papa Francisco pede fim das guerras no mundo em tradicional mensagem de Natal. O RB Notícias está no ar. Ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo vai agir no dia da posse de Lula contra atos antidemocráticos para impedir instabilidades. Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino, disse nesta segunda-feira que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve antecipar ações no dia 1º de janeiro, data da posse, contra manifestações para evitar uma situação de instabilidade no país. Dino disse que nas primeiras horas do próximo domingo vai tomar providências para que não haja instabilidades. As declarações foram feitas dias após a prisão de George Washington de Oliveira Souza, no sábado, sobre a acusação de tentar explodir um caminhão de combustível em via próxima ao aeroporto de Brasília. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, George Washington disse que planejou com manifestantes do quartel-general no Exército a instalação dos explosivos em pelo menos 2 locais da capital federal para dar início ao caos, que levará à decretação do estado de sítio no país, o que poderia provocar a intervenção das Forças Armadas. Dino afirmou que é urgente acabar com os acampamentos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Dino também afirmou que há indicações de omissões de autoridades e agentes públicos federais em relação a esses acampamentos, assim como de agentes econômicos, e que isso será apurado. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a tentativa de atentado em Brasília aponta para uma possível escalada de violência no país. Tudo começou no dia 18, no dia da diplomação do presidente Lula. Quem foi preso? Qual foi a investigação que foi feita pelo Distrito Federal? O Jorge Washington Oliveira Souza, que veio empresário do Pará, que já está preso com autorização do Tribunal de Justiça de Brasília, que promoveu o atentado à bomba, que ele disse que pegou os insumos lá nos acampados. Ele disse que estava no Pará. Ele resolveu ter armas porque foi alertado por palavras do presidente Bolsonaro. E que ele viu a movimentação do dia 18, fogo em ônibus, carros, tentativa de depredação da delegacia da Polícia Federal, e que ele achou que, vindo para Brasília, ele podia promover o caos para apressar a atuação dos militares na vida pública e política do país. Ele disse também que pegou, ele pretendia explodir essa bomba do lado externo, outra no embarque, outra no desembarque e uma num poste duplo. E que vários artefatos já foram encontrados hoje lá na região de Gama, perto de Brasília. Quer dizer, era um plano amplo, com participação de muitas outras pessoas. E o negócio é o seguinte, o material foi... Ele disse que pegou os insumos, pólvora, isso e aquilo, dos acampados em frente ao quartel do Exército. Agora eu pergunto o seguinte, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar não podem fazer nada com relação às pessoas que estão fazendo baderna em frente aos quartéis, porque é área exclusiva de responsabilidade das Forças Armadas. As Forças Armadas não fazem nada. E eu pergunto o seguinte, se, em vez dos bolsonaristas, o pessoal do MST, do Movimento Sem Terra, o pessoal do Movimento Sem Teto, professores ou estudantes, estivessem acampados em frente aos quartéis das Forças Armadas do país e em Brasília, eu pergunto o que fariam os militares então? Estranha-se, como sempre, o silêncio do senhor presidente da República, que, embora não pareça,
é o presidente eleito e o presidente legítimo do país até os próximos 5 dias. Um grupo de manifestantes tentou invadir a área reservada do STF em protesto contra a prisão de cacique, acusado de ter praticado atos antidemocráticos. Até o momento, 12 pessoas foram presas. Ao todo, 12 pessoas foram detidas em Brasília na noite de ontem, enquanto se encaminhavam ao Supremo Tribunal Federal para pedir a soltura do pastor indígena de 42 anos, José Acácio Serere Chavante, conhecido como Cacique Tissererê, que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, suspeito de ter ameaçado, agredir e perseguir o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a revista policial foram encontrados estilingues, rádios transmissores, bolinhas de gude e algumas facas entre os manifestantes. Horas antes, um grupo de indígenas chegou a invadir a marquise do STF, pelo mesmo motivo, mas eles deixaram o local após negociação pacífica com a Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com os agentes, os presos no fim da noite não eram indígenas. O presidente eleito Lula retornou nesta segunda-feira a Brasília para fechar a composição de seu ministério e tentar então resolver a situação de sua aliada Simone Tebet. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retornou a Brasília com nós a desatar com MDB, União Brasil e PSD para fechar a montagem dos seus ministérios. Lula já anunciou os chefes de 21 dias, 37 pastas, que vão compor a esplanada. A expectativa é que o restante dos nomes seja divulgado até a quarta-feira, dia 28. No centro do imbróglio estão ministérios como Cidades e Turismo. Nesta segunda-feira, o petista terá reuniões com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, com representantes do PSD e deve voltar a conversar com a senadora Simone Tebet, do MDB. Um dos entraves que o presidente precisa resolver é a posição que será ocupada pela aliada no governo. O presidente eleito conversou com a parlamentar na sexta-feira, antevéspera do Natal, por 2 vezes, mas o destino dela seguiu indefinido. Inicialmente, o plano era que Tebet fosse nomeada ministra do Meio Ambiente, mas ela condicionou o aceite à decisão de Marina Silva, da Rede, a respeito da pasta. Marina, por sua vez, deixou claro na reunião que teve também na sexta-feira com o presidente que deseja chefiar a pasta ambiental. E depois Lula indicou que deverá nomeá-la para o cargo. O governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer proibir concessão de certificado de registro de transporte de armas de fogo. A ideia é evitar que os portadores circulem com a arma carregada até os locais de prática esportiva. O objetivo é evitar violência. O ministro da Justiça do governo eleito, Flávio Dino, em entrevista ao UOL, afirmou que o objetivo é evitar fraudes e até mesmo a possibilidade de uma pessoa andar com a arma cheia de munições pela rua. Pode estar fingindo que está indo treinar num clube de tiro. Ele ressaltou que o grupo de trabalho de segurança pública do governo de transição vai entregar ao presidente eleito Lula uma proposta que apresentará a nova regra até o final do ano. Hoje, os caçadores, colecionadores e atiradores esportivos podem andar com as armas carregadas até o clube de tiro e não precisam estar exatamente no trajeto de casa até o estande, como também podem fazer isso em qualquer horário do dia. Segundo o futuro ministro da Justiça, esse transporte de trânsito de arma carregada se presta à fraude. Ele também afirmou que, nesses casos, o portador pode dizer que estava indo ou voltando de um clube de tiro e que foi por isso que criaram clubes de tiro de 24 horas. Segundo Dino, o objetivo era de legitimar o trânsito de armas e fuzis até mesmo no horário da madrugada. Flávio Dino ainda destacou que o transporte de arma carregada é permitido desde 2017. Mas, para o advogado Fabrício Rebelo, que é coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança Pública, ele ressaltou que foi no governo de Michel Temer que houve alteração na portaria do Exército e isso foi feito na gestão de Dilma Rousseff.
Rebelo ainda ressaltou que o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública comete equívoco e que é absurdamente estarrecedor se perseguir o porte de trânsito como se fosse uma prática trazida por Bolsonaro e que, por puro revanchismo, precisa ser desconstituído. O senador Carlos Fávaro continua muito bem cotado para assumir o Ministério da Agricultura no governo Lula. Ele é o fundador da Frente Parlamentar da Agropecuária. O nome do senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, de 53 anos, ganhou força nos últimos dias para assumir o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a partir de janeiro de 2023. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve oficializar a nomeação até terça-feira, junto com os outros 15 ministros que faltam. Fávaro era um dos principais cotados para assumir o comando da pasta no governo Lula. Seu nome foi ventilado ao longo da campanha eleitoral, quando coordenou o núcleo sobre o tema. Durante a campanha, Carlos Fávaro produziu 2 documentos, um plano de governo para o agronegócio e uma lista reunindo propostas do petista para o setor. O congressista também conversou com o então candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, que teve entre suas atribuições dialogar com o setor. Carlos Fávaro é fundador da Frente Parlamentar da Agropecuária e foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso. A nomeação também contou com o endosso do empresário Blairo Maggi, ministro da Agricultura de 2016 a 2018 no governo Michel Temer. E a seguir, promulgado aumento salarial para presidente, ministros e parlamentares. Governo Bolsonaro entrega medalha de mérito Oswaldo Cruz. Você acompanha logo depois do intervalo. A RB Notícias volta em instantes. Não saia daí.